Meus queridos, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Estamos aqui para encerrar o nosso trimestre da nossa EBD, a nossa última lição de número 13. Eu quero agradecer a vocês que nos acompanharam nessa trajetória até a nossa última lição. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, prosperando, lhe dando saúde e muitas bênçãos. Amém? Já quero te convidar a se inscrever no nosso canal se você não é inscrito, ativar a notificação, o sininho, para todas as vezes quando ser postado um vídeo novo, você receber a notificação lá, acessar, ver uma palavra da parte de Deus, curtir, comenta, compartilha, joga nos grupos da igreja para que a palavra do Senhor possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. Amém? Então vamos lá para mais uma EBD. Então vamos lá estudar a lição de número 13, que tem por título Renovando a Aliança. O nosso texto do dia diz assim: Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito tempo depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Você que gosta de estudar a lição, acompanhe a agenda de leitura, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Todos esses dias tem um versículo ali para você ler. Vamos agora para o nosso texto bíblico, que é o nosso texto base da nossa lição, que se encontra em Josué, capítulo 24, versículo 14, até o versículo de número 21. Você que não tem a revista, abra sua Bíblia, por gentileza. E a palavra do Senhor nos diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixamos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. E o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. Irmãos, chegamos aqui na nossa última lição. O povo já conquistou boa parte da terra de Canaã. Josué, seguindo ordens do Senhor, já repartiu as terras para as tribos de Israel, como vimos nas lições anteriores. E agora Josué já está prestes a chegar a hora de sua partida. Josué já está idoso e agora Josué vai se despedir do povo, vai exortar o povo. Esse vai ser o tópico principal da nossa lição. Amém? Então vamos lá aprender mais da palavra do Senhor. Vamos estudar o nosso primeiro tópico. E o nosso primeiro ponto, o nosso primeiro tópico, tem por título Josué reúne o povo em Siló. Nosso primeiro subtópico, Josué reúne o povo em Siló. Josué reúne o povo.
em Siló para lhes orientar, para dizer para o povo que ele já está idoso, a sua partida já está chegando, ele está indo a rumo Canaã celestial. Josué já está à beira de sua morte, já está com a idade bastante avançada, e ele chega para o povo de Israel e diz: olha, eu já estou idoso, eu já estou à beira da minha morte. E a gente aprende uma lição bastante importante com Josué aqui. Josué percebe a hora de encerrar a sua carreira. Como Paulo disse, acabei a carreira e guardei a fé. Josué sabe o momento de começar, quando Deus chama ele, e sabe o momento de parar. Isso é muito importante para aplicarmos em nossa vida. Saber o momento de parar. Deus tem um chamado para a nossa vida e tem aquele momento da gente parar de viver o chamado de Deus na nossa vida. O nosso ministério acaba e a gente vai ficar só apenas entre aspas, adorando o Senhor em sua casa, bendizendo ao seu nome. Mas o nosso ministério acaba, a nossa chamada fim de um dia e a nossa partida, ela é algo certa para ir morar na Canaã celestial. E é importante nós que temos um ministério entender o momento de começar e o momento de parar. Amém? Vamos partir para o nosso segundo subtópico, que tem por título Josué faz um discurso contundente. Josué chama o povo de Israel, ele fala que já está ficando velho e agora ele vai fazer um discurso contundente ao povo de Israel, chamando Israel, exortando a Israel a não virar as costas para Deus, continuar servindo ao Senhor, continuar adorando ao Senhor, a jogar fora os deuses dos amorreus, os deuses que os seus pais adoravam no Egito, todos os deuses pagãos. Josué manda o povo de Israel jogar fora e adorar e obedecer apenas o Senhor, apenas o Deus de Israel. E Josué fala com o povo de Israel: olha, esforça-te, esforça, lá em Josué 23, versículo 6. Da mesma maneira que Deus chegou para Josué e disse: esforça-te, Josué. Josué agora está falando para o povo de Israel porque ainda tinha terras para o povo conquistar, ainda tinha lugares para o povo de Israel ir batalhar e na sua vizinhança tinha povos inimigos. Então o povo tinha que ser esforçado, obedecer os mandamentos de Deus, obedecer ao Senhor para que Deus pudesse continuar a dar vitória ao povo de Israel. Vamos partir para o nosso terceiro subtópico, que tem por título A Justiça de Deus é Implacável. Josué fala com o povo de Israel que nenhuma palavra caiu de todas as boas palavras que Deus falou do povo de Israel. Todas as promessas se cumpriram, que o povo de Israel iria tomar por posse a terra de Canaã. Tudo estava se cumprindo, tudo estava cumprido ali. Agora perceba que Josué exorta ao povo e fala: olha, não abandone os mandamentos do Senhor, não desobedeça ao Senhor, pois o castigo de Deus vem. Nosso Deus é justo, Ele é longânimo, porém Ele é justo. A aplicação da justiça vem. Quando nós desobedecemos ao Senhor, tem uma consequência. Tem a justiça divina. Então Josué está explicando para o povo ali, para eles não abandonarem os caminhos, os mandamentos do Deus de Israel. Amém? Vamos partir então para o nosso segundo ponto. E o nosso segundo ponto, nosso segundo tópico, tem por título A Despedida de um Líder. O primeiro subtópico, a aliança é renovada. Josué agora reúne o povo de Israel mais uma vez, faz uma assembleia com o povo de Israel mais uma vez, não para uma despedida, mas sim para uma palavra profética. Josué inicia lá em Josué 24, versículo 2, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Josué vai falar uma palavra profética agora para o povo de Israel.
E ele começa a narrar a história de Israel desde lá do patriarca Abraão até Moisés e Arão, mostrando e relembrando o povo de Israel as maravilhas que Deus fez com o seu povo e todas as vitórias que Israel teve, que foi com Deus à sua frente. Todos os momentos em que Israel batalhava, todos os momentos em que Israel caminhava durante o deserto, Deus estava com o seu povo, livrando, mandando um maná do céu, dando todas as providências e providenciando todas as necessidades que o povo de Israel necessitava. Então Josué relembra ao seu povo ali de que o Deus, o Senhor que eles servem é um Deus que esteve com eles em todos os momentos, em toda a caminhada. Deus estava com o seu povo. Amém? Vamos então partir para o nosso segundo subtópico, que tem por título O Memorial. Quando Josué conclui a palavra profética, ele vai levantar um memorial ao Senhor, ao povo de Israel, debaixo de um orvalho. Ele vai pegar uma pedra grande e vai colocar debaixo de um orvalho, simbolizando uma aliança, uma nova aliança com Deus, ali um memorial, para que o povo de Israel se lembrasse das maravilhas que Deus tinha feito, pois o povo de Israel sempre esquecia, podemos dizer assim, das maravilhas que o Senhor tinha feito. A nossa mente às vezes é falha, nós esquecemos das maravilhas que nosso Senhor faz por nós, dos livramentos que Deus nos dá, das bênçãos que o Senhor nos concede. Às vezes nós nos esquecemos das maravilhas que o nosso Deus tem feito em nossa vida. Então Josué levanta um memorial ali para que ficasse na memória do povo de Israel as maravilhas, as vitórias, tudo que o Senhor tinha feito para o seu povo. E ali iria servir de testemunho. Lá em Josué 24, 27 você pode ver isso. Vamos agora para o nosso terceiro subtópico. Josué e Eleazar morrem. O livro de Josué vai se fechar com isso. Lá em Josué 24, 29 até o 33. Josué morre, vem o falecimento de Josué, de Eleazar, e os ossos de José vão ser enterrados. Ali põe um fim ao livro de Josué, um ciclo de batalhas e de vitórias. Teve derrotas, como nós vimos, mas de vitórias, onde o povo de Israel conquistou a terra de Canaã, ainda iria conquistar muitas terras mais para frente, porém já tinha repartido ali para as tribos de Israel algumas terras, e aqui fecha um ciclo de um momento lindo da história de Israel, um momento em que o povo de Israel obedecia ao Senhor. É bastante importante a gente frisar isso em nossa mente. Josué foi um homem de Deus, e como é que a gente pode ver que ele era um homem de Deus? Pela prosperidade, pelas vitórias que o povo de Israel teve durante a sua liderança à frente do povo de Israel. Então, quando nós vemos que a igreja está prosperando, o povo está feliz, que as coisas estão caminhando bem, a igreja está bonitinha, a igreja está arrumada, o povo está vindo, isso é um sinal de que a liderança é uma liderança boa. O seu pastor, o seu líder, é um homem verdadeiramente de Deus. É claro, não vou entrar nesses méritos agora, porque então irei fugir do assunto. Tem momentos em que o líder é até um líder bom, porém a igreja que não quer compromisso com Deus. Mas não vou entrar nesse mérito agora para não sairmos do assunto da nossa lição. Mas é importante vermos a liderança de Josué aqui. Ele era um homem de Deus. E quando tinha uma liderança de um homem de Deus à frente, o povo de Israel teve muitas vitórias, porque Josué estava ali na frente e Deus era com Josué. E Deus dava vitória ao povo de Israel. Amém? Vamos para o nosso terceiro ponto. E o nosso terceiro ponto, nosso terceiro subtópico, é bastante interessante, pois diz assim, um salto para o futuro. Agora vamos ver o que aconteceu com Israel no futuro, durante ali os meados da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, até os dias atuais. Vamos ver o cuidado que Deus tem com o povo de Israel. E o nosso primeiro subtópico tem por título o renascimento de uma nação. Lá no fim do século, ainda do século XIX, vai começar a emergir um movimento que tem por título
sionismo, que pregava, eles defendiam a volta dos judeus à Terra Santa. E sabemos que em 1918, com a Primeira Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial, que teve início em 1914 e foi até 1918, e com o fim do Império Otomano, a Palestina passou aos britânicos, e nós sabemos que a Palestina e Israel, eles não se dão bem, sempre estão em guerra, sempre estão em conflitos. E a partir daquele momento, a imigração do povo de Israel, dos judeus, começaram a ficar maior e eclodiu lá na Segunda Guerra Mundial, pois vocês sabem que os nazistas perseguiam os judeus, matou muitos judeus, e no momento ali da Segunda Guerra Mundial, nos anos 30, 40, a Segunda Guerra teve início em 39 e foi até 45. Essas duas décadas de 30 a 40, até 50 ali, a imigração dos judeus foi muito grande, tentando fugir dos ataques dos nazistas. Porém, ao final da Segunda Guerra, em 1947, quando findou a Segunda Guerra, a ONU, numa sessão histórica presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, ele deu um voto de Minerva. E qual foi esse voto de Minerva? Para que o povo de Israel fosse um Estado independente, Israel e também a Palestina. Os judeus aceitaram essa divisão, porém os palestinos não ficaram muito contentes com isso. E no dia 14 de maio de 1948, foi declarada a independência do Estado de Israel. Assim chegamos ao final do nosso primeiro subtópico, que é bastante interessante vermos essa história do povo de Israel nos dias mais recentes. Vamos para o nosso segundo subtópico. E o nosso segundo subtópico tem por título Guerras e Conquistas. No dia 15 de maio de 1948, um dia após ser declarada a independência do Estado de Israel, Israel foi atacada por uma união feita por Egito, Síria, Líbano e Jordânia. Eles atacam a Israel um dia após o Estado ser declarado independente. Antigamente, ainda no Egito, o faraó baixo decreto tentando matar todos os filhos dos hebreus. E aqui, hoje em dia, entre aspas, no tempo mais recente, Israel é atacada mais uma vez com a união de várias nações para tentar derrubar Israel, para tentar acabar com Israel. Mas Deus lhes deu o livramento, lhes deu vitória em mais uma batalha. E a imigração dos judeus continuou em 1964, com contraponto com o apoio da Liga Árabe. Foi fundada ali a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, sob o comando de Yasser Arafat. E em 1967 eclodiu a Guerra dos 6 Dias, que foi quando o Egito, Síria e Jordânia atacaram Israel mais uma vez. Porém, Deus, mais uma vez, livrou seu povo, deu vitória ao seu povo amado, acrescentando ainda mais novos territórios para Israel. Em 1973, o Egito e Síria guerrearam contra Israel, mas o Altíssimo deu mais uma vez vitória ao seu povo, ao povo de Israel. Em 1979, Israel assinou um tratado de paz com o Egito, quando devolveu a península do Sinai. Quando Israel devolveu ao Egito, ali eles assinaram um tratado de paz. Porém, o clima de tensão ainda continuava ali. Israel contra-atacou a Palestina em 1982 e foi usada uma das bases lançando foguetes pela OLP. Israel agora vai contra-atacar a Palestina. E podemos ver durante esse período que mesmo nos dias mais recentes da história de Israel, Deus continua dando vitória ao seu povo, continua livrando o seu povo. Vamos então para o nosso terceiro subtópico. E o nosso terceiro
subtópico e o último da nossa lição e o último do nosso trimestre tem por título Das Intifadas até os dias atuais. Até o momento já aconteceram sete intifadas. E o que é isso? É uma palavra de origem árabe que significa agitação, levante, revolta. Isso acontecia por parte da população civil da Palestina contra o povo de Israel, contra o Estado de Israel. E a primeira intifada aconteceu lá em 1987 e 1993, terminando por conta do acordo de paz feito lá com a OLP, liderada por Arafat, quando o Yitzhak Rabin era o primeiro-ministro. Entre 2000 e 2005, aconteceu a segunda intifada, que levou Israel em 2002, sob a liderança de Ariel Sharon, a construir um muro para proteger seu território na fronteira da Cisjordânia. Quando menos se espera, surge lá nessa região, mais um ponto de tensão. Além do milenar desentendimento étnico, vocês conhecem, como já falei, Israel e Palestina não se dão muito bem, por um conflito étnico por causa dos conflitos do século XX, cerca de 700 mil palestinos foram expulsos de suas casas. Então ali vai rolar um clima de tensão, vai rolar alguns arranhões, pois esses palestinos que ficaram sem casa agora vão procurar abrigo nos países vizinhos. Então vai ter um momento ali de conturbação. Os seus descendentes somam cerca de 7 milhões de pessoas que se sentem injustiçadas. Daí a enorme dificuldade de se resolver essas tensões bilaterais antes da volta do Salvador. E assim se fecha essa lição, se fecha a nossa revista do nosso segundo semestre, do segundo trimestre. E com o final desse terceiro ponto, desse terceiro tópico, podemos ver o cuidado do Senhor com o povo de Israel até os dias atuais. Eu achei bastante interessante o pense que a nossa lição nos deu, e eu vou ler para vocês e pedir para que vocês reflitam sobre isso. Porque Deus continua abençoando Israel, mesmo após terem rejeitado o Filho de Deus, Jesus. Então pense sobre isso, porque Deus continua dando vitória ao povo de Israel, continua lhes dando bênção, lhes dando vitória, mesmo após tudo isso que aconteceu, eles terem rejeitado o seu filho. Então pense sobre isso. Vou deixar essa perguntinha aí na sua mente para você, para aguçar você, para você ir pesquisar nos livros e estudar. Amém? Então, assim fechamos basicamente o livro de Josué, esse estudo, a nossa lição que teve por título geral Tempo de Conquista. Vimos a trajetória de Josué como líder, a vitória, as primeiras guerras, vimos a conquista da Terra Prometida, vimos derrotas, vimos vitórias, vimos principalmente que Deus estava à frente do povo de Israel, lhes dando vitória. E até nos nossos dias atuais, Deus continua abençoando esse povo, Deus continua abençoando essa nação, que é um povo que Deus ama, assim como todos nós, mas é um povo escolhido de Deus, e nós vimos isso durante toda essa lição. E durante toda a Bíblia nós podemos ver que Deus sempre está com o povo de Israel, assim como Ele está contigo. Quem tem chamada de Deus enfrenta luta, enfrenta dificuldades, mas Deus sempre vai à frente, nos dando sabedoria e nos guiando rumo à vitória. Amém? E assim vamos fechar esse trimestre. Quero te agradecer por ter ficado, por ter assistido os nossos vídeos, por ter aprendido mais de Deus conosco. Vocês são bênção em minha vida, na vida do pastor Marcos Aurélio. Muito obrigado por cada like, por cada comentário, por cada compartilhada que vocês dão aí. Muito obrigado de verdade, aquele abraço. Não vamos ter, a CPAD não fez revista para o nosso terceiro trimestre esse ano. O pastor Marcos Aurélio já está disponibilizando estudos nas cartas paulinas. Eu vou ver o que eu vou fazer aqui para um público mais jovem,
vou pedir uma orientação a Deus para ver o que nós vamos estar disponibilizando aqui no canal para substituir a revista da EBD, que não vai estar disponível no terceiro trimestre, devido a toda essa pandemia que nós estamos enfrentando. Amém? Então, muito obrigado por assistir até aqui. Aquele abraço, fique com Deus. Deus abençoe a sua vida.